O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Quero começar o vídeo de hoje com esta pauta internacional porque teve eleição lá na Bolívia e a direita ganhou de lavada porque a esquerda sequer foi para o segundo turno. Agora tem um detalhe interessante que pouca gente comentou no dia de ontem, que é sobre a maneira como é feita a votação lá na Bolívia. Estou falando da eleição da Bolívia, nada a ver com o Brasil, tá? Eleições no Brasil, fila em consulado no Brasil, eleições na Bolívia, fila em consulado no Brasil, urna de papelão e orientação em cartaz. Sensacional. Aí aqui diz que lá o voto é impresso. Na verdade, não é impresso, é em cédulas, né? Tudo bem. Diferentemente do Brasil, a votação na Bolívia é realizada por meio de cédulas impressas. O eleitor seleciona o seu candidato e deposita o voto em uma urna de papelão. Todo o processo supervisionado de forma rigorosa pelos auditores eleitorais. Sensacional, democracia. E daí a direita venceu. Bom, mas vamos adiante, antes que eu me complique ainda mais no comentário aqui, vamos para a coluna da Bela Megali, falando sobre as repercussões do que eu apresentei no vídeo de ontem para vocês, que foi a inclusão de Silas Malafaia no novo inquérito do Xande, que é para investigar, não sei, ameaça à soberania, alguma coisa assim, eles inventam palavras bonitinhas. Enfim, meteram o Malafaia lá e eles não sabem o que é mexer com crente, né? Porque já deu carta aqui no Brasil, assinada, falei para vocês no vídeo de ontem, mas chegou lá nos crentes dos Estados Unidos. Parabéns, parabéns! Os crentes no mundo inteiro irão se reunir contra a ditadura do judiciário brasileiro. É isso aí, tá aqui a coluna da Bela Megali, ó. Investigação da PF contra Malafaia chega a líderes religiosos ligados a Trump, ou seja, não vai mais ser só o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, né? Esse pessoal radical. Não, agora temos líderes religiosos. E não é qualquer um, gente. Eu estava lendo aqui, olha só. Uma das lideranças religiosas comunicadas sobre a inclusão de Malafaia na investigação policial é o reverendo Samuel Rodrigues. Ele é pastor evangélico latino e chegou a comandar a oração da cerimônia de posse em 2017 e já foi recebido para reuniões, né? Esteve lá no Salão Oval este ano, 2025. Então, reverendas, lideranças religiosas, os crentes dos Estados Unidos que têm acesso a Trump estão sabendo que o pastor está no inquérito. E vamos ver, né? Cada vez eles colocam mais um tijolinho ali na parede da desgraça, dando cada vez mais motivos para que os gringos fiquem indignados. Vamos adiante. Só que eu quero destacar também porque é importante esse contexto. Eu estou acompanhando o Trump, ele fez reunião com o Putin. Ontem ele esteve reunido com líderes europeus, o Zelensky, que estava lá bonitinho, botou gravatinha, roupinha bonita. Até o Trump elogiou ele. Mas o Putin terminou a reunião com o Trump e depois disso, que foi, no caso, este final de semana, ligou para o sapo cachaceiro. Lula recebe segundo telefonema de Putin em 9 dias e russo compartilha informações sobre reunião com o Trump. Barroso, que eu também comentei em diversos vídeos a respeito da expectativa dele, já desde o ano passado, de sair do STF para morar em Paris, ter uma embaixada em Paris. Não gosta muito dessa gente aqui do Brasil, né, seu Barroso? Mas agora ele tá dizendo. Barroso diz que não vai se aposentar agora e defende a STF de críticas sobre ditadura do judiciário. Não é ditadura não, tá? Ministro deixará de ser o presidente da corte em setembro, quando vai passar o posto para o Fachin, que eu já conversei com vocês a respeito disso. Só queria fazer essas lembretes. Agora sim, nós vamos para as pautas principais, porque ontem de manhã começou a repercutir muito a entrevista que o Ovo que Tudo Vê deu ao Washington Post. Foi o Washington Post. E ele, o Xande é o Xande, né? Ele nunca retrocede, tá aqui.
sem chance de recuar 1 milímetro sequer. E aí ele falou da democracia, da soberania, ai, porque ameaçaram, porque ficavam falando mal de mim na internet, blá, 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 a gente já tá acostumado. E eu queria ver, ser uma mosquinha pra ver os gringos lendo isso, porque quando ele vai, assim, argumentar para provar que ele não é um ditador, que é uma pessoa super democrática, ele vem com essa daqui que foi sensacional e ainda enfiou os colegas dele todos na mira com essa declaração que ele deu. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha essa parte aqui. Perguntado se teria poder demais, Moraes respondeu que não tem poder demais. Disse que seus colegas do STF, galerinha, ó, vocês aqui, hein? Seus colegas do STF já haviam revisado mais de 700 de suas decisões de recurso. Sabe quantas eu perdi? Nenhuma sequer, relatou. Isso daqui é a prova que ele é super democrático. Ele não aceita nenhum recurso. Ele nunca erra. Este homem é uma máquina, é uma perfeição, é uma loucura. Melhor que ele, só a urna eletrônica brasileira. Se bem que ele é pau a pau, né? Qual que é o melhor? Mas enfim, sensacional. A prova de que ele é democrático é que recurso contra a decisão dele, nenhum é aceito. Nunca. É uma democracia que chega a emocionar. E ele ainda, claro, falou sobre o Eduardo Bolsonaro, e a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Ó. Ele tá dizendo que o Bolsokid envenenou a relação entre Brasil e Estados Unidos. Porque ele foi contar sobre as violações de direitos humanos que acontecem aqui. As violações de direitos humanos não tem nenhum problema. O problema foi o Eduardo ir lá reclamar. Foi reclamado e aconteceu isso. Só que é o seguinte, né? Qualquer pessoa que veja essa sequência agora que eu vou mostrar pra vocês, que tenha mais de 2 neurônios, vai conseguir entender que realmente está havendo abuso demais por parte dos ministros do STF. Tá aqui, vocês lembram da Débora do Batom? Teve uma época que todo mundo falava sobre a Débora do Batom, né? Agora parece que ela é um pouco esquecida. Ela entrou com um recurso, porque ela foi condenada a 14 anos de cadeia por ter escrito Perdeu Mané em uma estátua, escreveu com batom. E o Moraes rejeitou o recurso, porque ninguém ganha recurso contra as decisões do Moraes, para provar que é bem democrático. Então, o Moraes rejeitou o recurso à presa do batom. Ela foi condenada a 14 anos de cadeia. É uma ameaça, né? A gente olha para a cara dela assim, a gente, meu Deus, a democracia vai acabar aqui. Aí, a gente compara com este outro caso aqui. Bolt, comprador de armas do Comando Vermelho, é condenado à prisão de 6 anos. Comprar armas para uma organização criminosa é muito menos ameaçador do que escrever Perdeu Mané em uma estátua. Porque se você escrever Perdeu Mané em uma estátua, pode ser condenado a 14 anos de prisão. Já comprar arma para o Comando Vermelho dá só 6. É tanta democracia que a gente fica até emocionado. Vamos para a decisão do rocambole do inferno. E eu quero comentar um detalhe, por isso que eu peguei essa manchete da Folha, que poucas pessoas exploraram, que é com relação ao o que originou, da onde é que vem essa decisão do Dino. A gente sabe que o PT tinha entrado com um recurso para que o Zanin fizesse isso. Segundo as vozes da minha cabeça, o Zanin não quis. Ele pensou assim, não é melhor não. Melhor eu, fazer aqui a Kátia Cega e tudo mais, mas Flávio Dino não. Flávio Dino é macho man. E daí ele desencravou um processo com relação ao desastre de Mariana para salvar o coleguinha violador de direitos humanos. Aqui a manchete da Folha esclarece melhor, ó. Dino usa ação sobre tragédia de Mariana para tentar blindar Moraes de sanção dos Estados Unidos. Gosto de ver que até a Folha não tá acreditando muito, né? Porque tentar uma coisa, conseguir já são outros 500. Mas enfim, aí a Folha fala sobre essa decisão, que o Dino falou, a lei Magnitsky, ele não falou lei Magnitsky, ele não cita, né? Mas decisões estrangeiras não podem ser cumpridas, blá, 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 blá. E lá tem um parágrafo que ele fala, senhores banqueiros, tá valendo pra vocês também, hein? Tô de olho em vocês, não pode bloquear as contas do Xande. Ele falou isso, mas com outras palavras. Mas aí eu fiquei pensando, o que raios aconteceu com essa história de Mariana? É o seguinte,
as vítimas do desastre de Mariana não conseguiam indenizações, não conseguiam obter êxito nos acordos ali para tentar ressarcir, porque ressarcir mesmo o prejuízo daquele desastre não tem como, mas para tentar dar uma remediada naquilo. E a justiça brasileira, para variar, principalmente com as relações, tem Valfrido Vard, tem Pacheco, uma loucura, não estava dando muito processo. Aí o que as vítimas de Mariana fizeram? Elas foram até a justiça da Inglaterra porque a empresa estava na Bolsa de Londres, então elas processaram por lá e lá elas estavam conseguindo avançar em acordos que realmente eram significativos. Aí o Dino ferrou com a vida de todo mundo no desastre de Mariana para salvar o coleguinha violador de direitos humanos. E spoiler, não vai dar certo. Por quê? Já a resposta veio a jato. De manhã saiu a notícia de que o Dino estava totalmente surtado e ali no início da noite a Embaixada do Brasil retuita o Departamento das Tretas Ocidentais lá dos Estados Unidos em português, que é para ver se os analfabetos paulo-freirenses conseguem entender. Ele escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes é tóxico. Ai, desculpa, gente, mas eu tô rindo desde ontem. Isso daqui ainda tá muito engraçado. Mas enfim, o Jande é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. E aqui eles inclusive fizeram uma alteração, porque primeiro eles postaram como cidadãos americanos e aí eles trocaram por pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos, que estão para ver se entra na cabecinha dessa galera o que está acontecendo. Então, pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com a máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também será alvo das sanções. E aí eu fiquei pensando, quando é que o Dino vai entender que esta lei, ela não é para ser aplicada aqui no solo brasileiro, ela é para ser aplicada lá no solo americano. Só que as empresas aqui do Brasil que quiserem ter qualquer relacionamento com as empresas dos Estados Unidos precisam se submeter, entendeu? Então, o problema vai acontecer aqui no Brasil, o problema vai acontecer lá fora. E também fiquei pensando quanto tempo o Dino ia demorar para descobrir isso, mas não foi muito. Não foi muito. Logo depois, quem se pronunciou foi o Eduardo Bolsonaro, que disse que a decisão do Dino ajuda, entre aspas, e prevê resposta do Trump. A resposta veio poucas horas depois, através ali do comentário que eu li para vocês. E, na verdade, ele está dizendo que ajuda porque eles ficam dando mais motivos, mais documentos, mais provas de que eles são totalmente crazy. Totalmente crazy. E facilita aí para aplicar novas sanções. Aí começou o recadinho lá no Globo. Ó, Lauro Jardim, Lei Magnitsky, foi o primeiro recado lá no meio da tarde e um pouco suave, assim. O equívoco do Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Ah, Faria Lima, que satisfação, hein, Faria Lima? O que o banqueiro falou? A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem ter negócios com o território americano. Ou seja, todo mundo, né, quer ter negócio com os Estados Unidos, que é a economia mais poderosa do mundo. Enfim, aqui o banqueiro foi suave. Aí começou a escalar. Lauro Jardim de novo. Agora tudo nessa madrugada. Apesar de Flávio Dino, os brasileiros terão que se render a Magnitsky. A gente estava tentando avisar, né, pessoal? Os bancos brasileiros estão
perplexos. Eles estão perplexos com a decisão do Rocambole do Inferno, que determinou nesta segunda que as ordens executivas de governos estrangeiros, blá blá blá, Magnitsky. Vamos para o diretor aqui, vamos para a melhor parte, claro. Diretor de um grande banco brasileiro detalha o assunto. Não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a lei Magnitsky. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar contratos. Quem vai dar a ordem é a OFAC, a agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com o Bessent. No dia que é seu Haddad, quem foi lá? Bolsokid e Paulo Figueiredo. É esse senhor que vai dar a ordem. Ele é responsável por administrar e impor as sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos, entidades estrangeiras que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana. Tá aqui, ó. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes já sofre restrições. A gente viu que ele tá meio abatido, né? Vocês viram nas fotos, a pele tá abatido, Xande. Tá sofrendo restrição, pobrezinho. Ele não pode fazer câmbio em dólar. Ele não pode usar o seu cartão de crédito Visa, Mastercard ou Amex. Ter investimentos em fundos que tenham ativos nos Estados Unidos. O texto da Magnitsky, que caiu sobre o ministro por enquanto, só restringe isso. Isso é o que eles acham, mas os Estados Unidos vão explicar melhor. Eles vão explicar melhor e eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Mas nada proíbe que um novo texto mais duro seja editado pelo governo Donald Trump, como o de mandar suspender a conta corrente dele. Essa decisão do ministro Dino é incumprível. Ai, que triste, mas tem mais. Calma que tem mais. Malu Gaspar agora. Malu Gaspar. Lei Magnitsky. O temor dos banqueiros com a queda de braço entre Dino e Trump. Dino e Trump, Alexandre de Moraes e Trump. Meu Deus do céu, até o Putin meio que se abaixa um pouquinho para falar com o Trump, o rocambole do inferno e o ovo que tudo vê, acho que vão arrasar. Mas enfim. Aí fala de novo aqui sobre a decisão. Vamos para o trecho. Vamos supor que venham novas sanções. É que eles não entenderam que a Magnitsky é uma coisa só, mas eles vão entender. Calma que eles vão entender. Se o Supremo autorizar, ok, ficamos quites com o Brasil e com o exterior. Mas e se o Supremo disser não faça? O que vai acontecer? Questionam deles. Um banco que descumpre as sanções OFAC não tem como sobreviver. Eles vão ter que entender isso. Mas a melhor, a mais divertida, Malu Gaspar, obrigada por isso, é essa daqui. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda a carta na manga em caso de escalada de Trump. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, qual que é a carta na manga que estes magnânimos, maravilhosos, deve ser algo super inteligente. Fiquei surpresa, muito inteligente. Aí aqui, durante o texto, essa matéria que é um pouquinho mais comprida, ela fala ali sobre a decisão do Dino e tudo mais, mas ela dá uma relembrada em uma matéria que eu comentei com vocês sobre a reunião dos magnânimos, que estavam o Gilmar Mendes, o Zanin e o Xande reunidos com os banqueiros. Lembram? A gente não ficou sabendo de tudo daquela vez, mas teve até chiliquito. Deixa eu achar aqui a fofoca que eu vou contar ela todinha pra vocês. O clima interno, que já era de indignação, ficou mais acirrado depois das reuniões entre ministros e grupos de banqueiros, cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, os ministros ficaram irritados com o vazamento de detalhes da reunião. Mas a gente adora, a gente está se divertindo, deixa vazar os detalhes da reunião. Mas, em conversas com a equipe da coluna,
Alguns ministros, né, deixaram claro que o que mais irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer se não obedecer às restrições da Magnitsky. Eu imagino o tanto de bote com um bumbum que foi nesse momento. Tá aqui, ó. Abre aspas. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada? Que não temos como reagir? Chegou a dizer um desses ministros. Já imagino ele que é a mão na cinturinha e dedo em riste. Os americanos também não têm empresas no Brasil? Acham que elas estão imunes? Afirmou, sugerindo, e olha a inteligência, a carta na manga, que as empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF. Então, o que eles querem fazer? Eles querem bloquear os ativos das empresas dos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso vai dar super certo, o mercado vai ficar muito feliz, dólar vai ficar estável, maravilhoso. Não sei qual que é o melhor, se é o bloquear a lei Magnitsky ou se é bloquear os ativos das empresas dos Estados Unidos. Fechada a treta do rocambole do inferno, vamos para a coluna da Mocréa Sadi, que fala que aliados de Bolsonaro pediram um prazo à Casa Branca para aprovar a agenda que ela chama de anti-STF no Congresso, que na verdade é pela liberdade, né? Então, bolsonaristas com interlocução na casa afirmam que o governo Trump condiciona a redução no tarifaço à aprovação da anistia no Congresso e trabalham com a expectativa de que a lei Magnitsky seja aplicada a ministros do Supremo que votarem pela condenação de Bolsonaro. Já falei, o julgamento é em setembro, vai ter manifestação no meio de setembro, vai ser agitadíssimo. E aqui eles falam sobre as pautas que eles pretendem avançar. A PEC das prerrogativas, a mudança no foro privilegiado e a anistia ampla, geral e irrestrita. Seu Hugo Moita. O seu Hugo Moita, ele tá em Nárnia, ele tá em um outro Brasil que não é o nosso. Ele foi lá e postou: começamos a semana trabalhando na pauta que será votada nos próximos dias. Temos matérias fundamentais. Brasil pegando fogo com o negócio da Magnitsky. O que é fundamental, seu Hugo Moita? A votação do projeto que é de censura, mas que eles usam a desculpinha de proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo Hugo Moita, tá marcado para quarta-feira. Conversei com 2 deputados ontem que me disseram que não estava sabendo que tinha marcado nada, que, enfim, ia trabalhar numa comissão geral e seria decidido hoje na reunião de líderes. Vamos acompanhar. E ele fala também, isso sim é importante, a instalação da CPMI do INSS, que é uma desgraça, né? O presidente vai ser o Omar Azia, seu Omar Aziz, a gente conhece ele da CPI do circo, e o relator, eles botaram ali um picolé de chuchu que não vai investigar nada. Mas, enfim, acompanharemos, porque isso daí também é uma pauta que vai detonar o Lula, porque os aposentados, os velhinhos, foram roubados, né? Todo mundo conhece alguém que foi roubado aí. Mas, já que eles querem falar sobre a segurança dos adolescentes e das crianças, não era só no ambiente digital, não. Tá aqui, ó. Eles falam que na casa do Ítalo Santos, o ambiente físico era degradante e que, inclusive, o conselho tutelar esteve lá, mas não fez nada. Olha só. Aqui, os funcionários, eles, né, também relataram que presenciaram por mais de uma vez a visita de conselheiros tutelares no local, mas que essas idas não surtiram efeito. Então, assim, a gente não precisa de novas leis, a gente só precisa, para censurar a internet, né? A gente só precisa que o poder público faça o seu serviço e pare de procrastinar, mandar apagar o vídeo da Fontenelle. O problema acontecia também fora da internet e, assim, cada vez menos pessoas estão caindo nessa ladainha. Eu acho que é capaz dessa pauta nem avançar, porque já tá saindo do hype, agora vai ter a CPI do INSS, mas vamos fechar com mais um escândalo divertido, já que eles querem investigar Lesco-Lesco. Ciro Gomes fez uma denúncia. Ciro Gomes atacou petistas do Ceará e disse que a prefeita recrutava, abre aspas, moças pobres para serviço sexual sujo, fecha aspas, de Camilo Santana. Que idades tinham essas moças? Era menos de 18? Era mais de 18? Sabe que é interessante? Eles não estão preocupados com a exploração sexual de crianças? Tá aí, podem investigar essa. Mas eu quero saber de vocês
Quando vocês acham que os ministros vão finalmente cair na real de que eles não vão conseguir vencer o Trump numa queda de braço? Quanto tempo? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.